Boa noite, a banca, colegas e professores. Nosso consórcio é o lote 4. As empresas que compõem ele são a Evro 404 Engenharia, PQP Rodovias, Hightech Way e Highway. Depois a gente vai se apresentar ao longo da apresentação dos traçados qual é cada empresa. Então aqui na primeira parte a gente tem a localização da área de estudo, no caso fica aqui no Rio Grande do Sul. Esse é o mapa de Santa Cruz do Sul e aqui é a parte sul do nosso município, onde está localizada então a nossa área de estudo. Aqui, no caso, é onde passa a BR-401 e a RS, que nas cartas do Exército ainda não existia. Mas aí a gente tem o Google e aí aqui a área de estudo. Aí a gente fez uma visitação, né, para conhecer o local, fez todo o perímetro, para conhecer um pouco melhor. Aí aqui as bolinhas mais ou menos demonstram onde é que foi tirada cada foto ao longo do trajeto. Que dá para ter uma ideia de onde é o ponto mais alto, que seria no caso essa parte aqui. Aí depois aqui já é a descida, que dá para ver toda o restante do trajeto. Aqui tem questão de lagos, que dava para ver na rodovia. Aqui também. Aqui é então a estrada no autódromo. É que aqui tem, teve grande movimentação de terra por causa da RS 412, né? Então, essas áreas aqui são no entorno dela. Aqui então a gente tem vistas de dentro do autódromo. E aí aqui tem, nessa área aqui, que nós temos uma propriedade, acesso não é permitido. E aqui tem essa outra propriedade. As corzinhas estão trocadas aqui. Então, para explicar como é que funciona, a gente recebeu uma diretriz de projeto, um edital, vamos dizer assim, que a gente tem o nosso ponto de partida nesse ponto aqui, que fica sobre a RS 412, logo na entrada do autódromo, e a chegada seria então em qualquer ponto da BR 471, RS 471. Então, nesse caso, o que a gente teria que cuidar? Tem toda a questão da área do autódromo, então, que ele está consolidado, não tem como desapropriar. E nessa área de estudo a gente tem duas propriedades, vamos dizer, significativas. Propriedades eu chamo de edificação. Claro que tem toda a questão de área, de lote, enfim, de plantação, e isso então a gente não tem como contabilizar agora. Aqui teria mais ou menos um mapa de vegetação. A gente, para fins de estudo, considera tudo como sendo mata nativa, mas tem área de reflorestamento, área de que eles plantam, eucaliptos, né, então que não seria bem mata nativa, né, teria que ser tratada diferente. Temos então aqui o levantamento, uma espécie de mapa hídrico, mas assim, aqui então é o famoso arroio Mangaíto. A gente tem vários açudes, né, de todas as propriedades, e tem aqui em cima, de acordo com a carta do Exército e até os mapas de Santa Cruz, é como se tivesse um arroio ali também. Mas lá, fazendo a visitação, ele não existe. Então a gente não sabe o que aconteceu com ele. Mas então, para fins de estudo, a gente só demarcou ele aqui, mas lá ele, né, até onde a gente conseguiu ver. E aí, aqui, esses açudes aqui, a princípio, são todos de formação artificial, né, na exploração. Dali a pouco, aquele ali parece uma área mais baixa, e esse aqui também, que poderiam ser, né, enfim, naturais. E aí, aqui tem uma sobreposição, né, para a gente ter uma ideia mais ou menos de massas. E aqui seria sobre a carta do Exército. E esses aqui, então, seriam os traçados que a gente estudou. Todos eles são, vamos dizer assim, viáveis de ser executados, e cada grupo vai apresentar, então, os prós e contras e o seu material.
Boa noite, meu nome é Mariana, eu represento a EVA 404 Engenharia, composta por mim, pelo Rafael, Matheus e a Camila, que não está presente hoje. Esse, então, é nosso traçado. A gente escolheu ele aqui na carta do Exército, do nosso relevo. Ali a gente tem o perfil longitudinal dele, que mostra que ele tem uma grande variação de altura, que na verdade para uma rodovia não é uma característica muito boa. Ele não passa por córregos. Pela legislação, a distância mínima que se tem que ter do eixo da rodovia até um córrego é 30 metros, e o nosso tem 60, na menor distância. Ele corta algumas áreas de mata, totalizando 5.600 metros quadrados, que são mais ou menos 1.120 árvores. Não tem edificações no perímetro dele, então não vai ter desapropriação. O comprimento total dele é de 2.950 metros e ele passa por 5 curvas de nível. Então, ele foi escolhido por nós por ter o menor comprimento total, por não ter desapropriação e por não passar por recursos hídricos. Porém, ele tem uma grande necessidade de corte a aterro e de supressão de árvores, que seria uma característica comum. Bom, eu represento a PQP Rodovias, que no caso eu sou a Patrícia, meus colegas Gustavo, Murilo e Natália. Claro, PQP quer dizer para que parar rodovias. Nada além disso. O nosso traçado, então, ele foi escolhido em função das curvas de nível, porque a gente tinha a intenção de permanecer na mesma curva de nível para evitar justamente o corte de aterro. Então, ele é um traçado praticamente reto, com uma curva, e ali chega na BR-471. Então, aqui a gente tem mais ou menos um estudo, um levantamento topográfico da área. Claro que nessa região aqui o ideal seria contornar, só que ali justamente fica a área do autódromo, então, que é a distração, e da área de motocross. Então a gente resolveu passar por ali. Aí tem a questão dos dados de inclinação máxima. A região é plana, então daria uma velocidade diretriz mínima de 80 km por hora, para uma classe 3, que foi a caso exigida. Aí aqui do lado, só para a gente se certificar, porque esse método para conseguir essas curvas de nível não é, no caso, não é um levantamento real, ele é virtual. Então, nosso colega foi até, fez todo esse trajeto aqui, e aí aqui está o ponto mais alto, conforme está aqui, o ponto mais alto da rodovia, e depois logo o ponto mais baixo, que então seria aqui, onde cruza o arroio. Depois aqui seria ele fazendo o trajeto de volta, e aí aqui seria o ponto mais baixo, aqui. Então não está de todo errado o nosso levantamento. Aí aqui a gente tem um perfil longitudinal em função do mapa topográfico. E aí a gente sugere já uma linha para seguir a nossa rodovia no caso. Nessa nossa proposta, a gente teria então a menor distância do traçado até o arroio de aproximadamente 120 metros. Quanto à mata nativa, a gente tem uma área de mais ou menos 9.800 metros que teriam que ser desmatados e reflorestados depois em função das árvores. Então, de acordo com os dados disponibilizados em aula do professor, totalizariam aproximadamente 2.000 árvores, e delas quase 600 teriam um diâmetro superior a 30 centímetros. Isso poderia se tornar um problema. Na área não há propriedades para desapropriar. O comprimento total dessa rodovia é de 2.140 metros. E estima-se, de acordo com o nosso traçado sugerido, em função de corte a aterro, iria gerar 59.267 metros cúbicos de corte, e necessitaria de aproximadamente 55.000 metros cúbicos de aterro. Isso sem o percentual, porque para aterro tu precisa de
corte, no caso. Então, esse traçado foi definido em função das curvas de nível, para minimizar os movimentos de terra. Então, e também para não alavancar custos com obras de geotecnia. O ponto negativo desse traçado vem a ser a sua localização na parte baixa do vale. Isso influi diretamente nos custos de obras de drenagem, só que de acordo com o material disponibilizado em aula, o custo com drenagem corresponde a 16% do orçamento global de uma rodovia, enquanto os custos de terraplanagem correspondem a 19%. Então, nós resolvemos que ainda seria viável investir em drenagem em função de diminuir a questão de corte e aterro. E além de que nesse nosso trajeto nós não temos necessidade de cortar nenhum curso d'água, porque ele tangencia o trajeto. E aí a gente não tem construção de obras de arte, no caso ponte. Outro fator considerado consiste que o terreno ele é de baixo valor comercial, porque ele está localizado perto do arroio. E também as distâncias de visibilidade permitidas pela geometria mais longa e maiores dificultadores construtivos ou custos mais elevados. Então a gente seguiu bibliografias para conseguir adequar o nosso traçado, que é evitar curvas fechadas e frequentes, evitar grade muito quebrado com legibilidade forte, evitar cruzamentos perigosos e visibilidade deficiente e evitar grade muito chato que prejudica a drenagem. Assim como contemplar as curvas com o maior raio possível, rampa máxima somente se realmente necessário, visibilidade assegurada em todo o traçado, a drenagem estudada detalhadamente, evitar os cortes em rocha, no caso a gente não tem conhecimento total, tem lá na área, e devem ser compensados os cortes e aterros para diminuir os custos do movimento de terra e a distância do transporte de terras deve ser o menor possível. Então aqui estaria mais ou menos o que ficaria a nossa, no caso, a nossa rodovia, né? Que ela, no trecho reto, ela teria então um aclive com visibilidade e aqui depois a gente, na parte da curva, ela é num trecho reto e também garante a visibilidade. Boa noite. Então, o traçado 3 vai ser apresentado pela Hightech Way, a qual os componentes são a Juliana, a Júlia, o Dalvan, que não conseguiram comparecer hoje, e por mim, a Isadora. Então, o nosso traçado ele foi, o que a Patrícia apresentou é o diretriz, o nosso ele foi desconsiderado, e ele consiste basicamente em 2 segmentos de reta, a qual são unidas por uma curva. Então, o ponto inicial é aqui na bifurcação do autódromo com a RS 412, daí tem um segmento de reta de aproximadamente 60% do traçado, ocorre uma deflexão para a esquerda, e outro segmento de reta com aproximadamente 40% do traçado. E desemboca, assim, na BR 471, a qual fica numa distância de aproximadamente 500 metros deste trecho. O nosso traçado ele vai utilizar essa estrada não pavimentada, né, que já existe, vai utilizar essa, basicamente aqui o segundo segmento de reta, vai utilizar essa estrada não pavimentada já existente. Nas cartas do Exército, a gente consegue visualizar que nem a Patrícia falou antes, que existe esse curso de água aqui, a qual a gente não conseguiu constatar ele no local. E também o nosso traçado fica aproximadamente 130 metros do arroio Manuelito. Isso faz com que a gente não tenha custos em drenagem, com corte e aterro e com outros valores a mais, né, que passando pelo rio, pelo projeto poderia ter. Bom, aqui a gente tem o perfil longitudinal natural do terreno, onde a gente pode ver que tem uma inclinação máxima de 10%, então seria uma rodovia ondulada e tem uma diferença de cota que vai de 44 a aproximadamente 88 metros. Como a gente pode ver, a terra
terraplanagem pode ser... a gente considerou que poderia, a parte de aterro necessário no trecho 1, que iria daqui até aqui, poderia ser aproveitado da parte de corte daqui, para fazer uma rodovia mais ou menos em linha reta aqui. Bom, então os prós e contras da nossa rodovia a gente considerou como os prós, sendo que a gente não vai passar por nenhum, não vai precisar desapropriar uma propriedade, e a gente tem, a gente vai passar aqui no trecho inicial, a gente passa por árvores, por região de árvores, e aqui, como aproveitou a rodovia existente, não passa. Então, a gente tem como prós o baixo custo com desapropriação e um custo relativamente baixo com desmatamento. Nos contras, a gente teria bastante corte a terra, como mostrado no perfil longitudinal, e nosso traçado tem a segunda maior extensão de traçado, então também seria descartado, além de passar por um açude nessa região aqui. Meu nome é Marco Antônio, eu represento a Highway, juntamente com a Daniela, a Gabriela e a Thalita. Bom, como vocês podem ver, o traçado é basicamente reto. Ele possui uma curva só nos seus primeiros 1000 metros. O comprimento total do traçado é 3,4 km, com uma inclinação máxima de 3,2% e uma média de 2,9%. O relevo possui uma elevação máxima de 78 metros, com uma elevação mínima de 42 e uma média de 58, que é muito importante para determinar a classe da rodovia. O desenho do traçado foi feito em cima da escola clássica, que é basicamente longos trechos de reta com poucas curvas, nesse caso só uma curva. Essa curva é uma curva de concordância que é projetada conforme as normas do DENIT e tendo em conta a sua velocidade, classe e relevo. Por não haver curvas, é um traçado que não se adapta muito bem à rodovia ao terreno, e com essa escola clássica escolhida, é um terreno que tem um alto custo de terraplanagem. Eu vou falar um pouco das vantagens agora em relação às condicionantes socioeconômicas. A gente tem a questão do turismo, que fica próximo ao autódromo, como já comentado anteriormente, e também tem o polo industrial, que é o distrito industrial, que fica bem próximo ali, fica a empresa Amor. Então, isso já dá uma noção da promoção do desenvolvimento regional que pode promover uma estrada, porque isso atrai olhares, tanto das pessoas que vêm de fora, porque como as pessoas vão estar vindo para autódromos em eventos, então as pessoas vão estar vendo o potencial de Santa Cruz do Sul para investir. Outra questão é a valorização das propriedades, que quanto mais acessos, mais valorizada é uma região. E quando já tem acessos, quanto mais colocar, mais vai ser valorizada essa região. Agora, as desvantagens é que, como nas cartas do Exército pode-se notar, é que tem bastante curvas, diferenças de curvas, que vão ter que ser levadas em consideração na hora de fazer o corte e aterro. Outra questão é a presença de curso de água, que também
pelo nosso traçado vai ter duas presenças de água que vão ter que ser realizadas a drenagem corretamente. Essa é a opção que tem a maior extensão dentre as opções que foram apresentadas. E também tem uma existência de área verde, que, como considerado, vai ter que ser desmatada e realocada depois. Mas é um custo desnecessário que poderia ser evitado. Bom, para o futuro, para o desenvolvimento do projeto, a gente usou as diretrizes básicas e como estudo de viabilidade técnica, a gente pode perceber com o estudo geológico do solo, que o solo é resistente, o que vai tornar a obra mais barata. Também pode-se perceber a diferença nas curvas de níveis, há bastante variação entre as curvas, o que vai gerar bastante custo em corte e aterro. Outro ponto que deve ser notado é a demanda de tráfego. Quanto ao estudo socioeconômico, o projeto deve ter mais benefícios do que custos. A gente levou em consideração os benefícios da geração de emprego e o custo da obra com terraplanagem, pavimentação, drenagem, sinalização, pontes, que no caso não vai ser o caso, e custos envolvidos na execução, com equipamentos e materiais e mão de obra qualificada. Bom, em relação aos custos materiais, a gente tem com pavimentação, brita, areia para os revestimentos asfálticos, massa asfáltica, materiais asfálticos. Com a drenagem tem os materiais que são brita, areia, cimento, tubos, aço e madeira. Ali a gente tem um esquema do que é levado em conta para fazer a percentual dos custos. Daí no percentual para terraplanagem tem 15% que se refere aos custos de transporte, 18% os custos de materiais, 52% o custo de equipamentos e 15% mão de obra. Nos custos de pavimentação, a principal despesa é com os materiais, em 74%, incluindo os materiais asfálticos. E nos preços de drenagem, 4% é transporte e equipamentos, 23% é mão de obra e 69% de materiais. O principal fator para fazer, que diferencia nos custos, é a distância média dos transportes, que muitas vezes não é levada em conta, que conta da origem dos materiais até a finalidade que seria a obra. A viabilidade ambiental do nosso traçado é uma rodovia ligeiramente favorável. Ela passa por uma área verde que vai ter que ser desmatada, que seria aproximadamente 16 mil metros quadrados. Só que essas árvores seriam feitas relocação para outro terreno viável, para a gente conseguir passar a rodovia no meio. Uma coisa favorável é que não há cursos grandes de água, de rios, então a gente não precisa ter o cuidado com os animais aquáticos, que teriam que ser realocados também se tivesse construção de pontes. E em relação à redução do comprimento da via, ajuda porque os carros vão ter menos circulação e vai ter menos poluentes no ar, né? E como a via passa no meio passaria no meio da mata, também as árvores absorveriam maior quantidade de oxigênio que os carros emitiriam. Bom, nesse caso, então, o consórcio nosso, lote 4, escolheu como traçado de diretriz aquele proveniente do traçado 2, tendo por base toda a pesquisa e levantamentos elaborados. Por questão de titularidade, optou por ser apelida esta rodovia JR Júnior, né? Rodovia Júnior. Ela virá a ser uma BR 289, 288, porque a 290 já existe no caso, pois cortará o país no eixo leste-oeste. Mas também poderia ser uma 689, porque ela é de pouca extensão, então você tem que ver. Ela é, então, como foi passado, ela vai ser uma rodovia classe 3, e nesse caso, então, como seria uma região plana, ela poderia ter uma velocidade
diretriz mínima de 80 km. Seu solo é classificado como sendo de primeira categoria e possui uma faixa de exploração de 250 metros de cada lado. Então, isso daqui seria então toda a nossa área de estudo a partir de agora, com mais dados, mais informações para ver a questão da viabilidade. Os dois primeiros traçados foram descartados em função da distância, porque a intenção é fazer uma rodovia mais barata, porque ela pode chegar em qualquer ponto da BR-471. Então, os dois primeiros traçados já foram descartados em função disso. Teríamos, então, o traçado mais curto e o traçado que dá em torno de 145 metros maior do que o menor deles. Então, no caso, ele foi escolhido porque ele acaba não seguindo a escola clássica, que é uma reta, dinamiza um pouco o trajeto, e a questão de corte e aterro então, foi o que o consórcio decidiu prevalecer em função do vale, de explorar a questão da topografia ali para evitar então muitos movimentos de terra. Claro que tem a questão da cota máxima de enchente, que é um dado que a gente vai pesquisar agora, né, para ver se não entra nessa faixa dos 250 metros, e ver então a questão de quanto mais a gente pode entrar nessa área aqui, ou sair, enfim, dinamizar esse trajeto em função das novas informações que a gente vai ter a partir de agora. Então aqui a gente tem mais ou menos os principais dados e diferenças entre os 4 traçados, no caso. Então, o primeiro seria o mais curto deles, o escolhido então seria um pouco maior, teríamos o traçado 3 e o 4 que são os maiores. Aí aqui tem as áreas de desmatamento, que claro, neste caso ela também é bem superior à mais curta, só que como tem aqueles casos de erosão, que até os outros colegas salientaram, é possível com o reflorestamento, né, que vai ser exigido, plantar nessas regiões, se elas estiverem dentro da faixa de domínio, para também evitar isso ali e também a questão de custos com drenagem, então ajudar na absorção dessa água. Desapropriações não teria em nenhum caso. Em passagem hídrica, só um traçado passaria por um açude, mas ele é um açude artificial, então ele não representa. A princípio seria essa a nossa análise. A gente agradece a atenção. Boa noite. Obrigado pela apresentação. Agora a gente passa para a banca, então, os comentários, perguntas, fechar a comissão. Não, eu só queria fazer um levantamento na velocidade, diretriz. Agora sim. Para o pessoal da PQP, né, foi tu que apresentaste. Velocidade e diretriz mínima de 80, não é máxima? De acordo com a tabela aí. É mínima? Na tabela aí. Puxa, bom, que seja, né? Mas mínimo 80, mínimo 80. Mas tudo bem, é só um questionário também no grupo e... Eu diria até mais, a questão é que nós vamos fazer um plano. Pois é, a gente viu isso com os levantamentos dos outros grupos. Então, nosso problema ele se baseou, na verdade, no traçado que a gente estipulou para a nossa rodovia e não no traçado existente do relevo. Por isso que a gente considerou sendo plano, mas na verdade, se for pelo terreno, seria ondulado. Sim, mas isso vocês também conseguem fazer nessa próxima etapa agora, sim, é o problema. Outra coisa, só queria perguntar ao pessoal da Highway, de onde tiraram aquelas estatísticas de custo ali de cada serviço, tipo, tantos por cento, é isso? Foi uma estimativa. Uma estimativa. Uma estimativa do DENIT,
No DENIT. Então, quando vocês fazem essas citações, põe lá a fonte, DENIT, ano e tal, só para ficar, vamos dizer, foi vocês que inventaram, tipo, posso pensar, foi tu que inventou, entendeu? Só faz um link. Não. Mas só fala, DENIT. Aí fica algo bem claro e dá até, faz jus ao trabalho que vocês fizeram, né? Eu achei bem legal o trabalho. Gostei muito daquele mapa ali com as áreas verdes, a área alagada, vocês foram o único grupo que fez isso, achei muito legal mesmo. Acho que isso é um dos pontos que a gente, como eu trabalho com os olhos, é tu ver realmente a situação física, se delimitar certo onde é que está cada situação e escolher o melhor traçado, né? Eu acho que ficou bem legal mesmo.